Que tempos que nós estamos a viver. Estamos a viver mesmo dias diferentes, não é? Basta olhar uns para os outros e vermos que estamos bem diferentes, não é? Dentro da igreja. Com a máscara. É tão difícil às vezes só ver os olhinhos, não é? Não ver o resto da expressão. Estamos a viver mesmo dias diferentes. E isto também nos leva a pensar. Eu acredito que uma das coisas que tem acontecido durante a pandemia, ainda ontem à noite estava a partilhar com alguém por mensagens e essa pessoa me dizia, é um tempo que nos tem feito também refletir, pensar em nós, pensar em Deus, pensar no nosso relacionamento com Deus, pensar na nossa família, pensar na igreja, pensar em tanta coisa, não é? Então, uma das coisas que a gente pergunta é como é que eu vou viver agora com estas mudanças todas, com estes câmbios, não é? Que tipo de tempo estamos a viver? Aquilo que eu gostaria de partilhar convosco, já partilhei em parte com as irmãs, numa reunião de terça-feira online, mas gostava mesmo de partilhar com todos vocês. E eu pus um título à mensagem, discernir os tempos. Perceber o que é que estamos a viver, não é? Deus não deseja que nós vivamos desorientados ao sabor de cada dia, não é? Sem conhecer o que é que está a acontecer à nossa volta e o que é que Deus quer e requer de nós neste tempo, nesta hora. Eu acho que todos nós queremos saber isso, não é? Penso que nós temos pensado sobre isso. Sabem que quando eu penso na palavra tempo, nós só temos uma palavra, não é? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar várias palavras que definem ou que têm a ver com a palavra tempo. E uma das palavras que eu vou falar hoje é do tempo kairos. Nós encontramos palavras diferentes, como eu já disse. Encontramos a palavra kairos no grego, encontramos a palavra cronos, encontramos até a palavra hora. Portanto, encontramos vários termos que têm a ver com o tempo. Mas eu queria pensar num sentido da palavra que é concretamente no sentido kairos, que tem a ver com o quê? Kairos tem a ver com o tempo determinado, um tempo oportuno. Sabem? Tem a ver com o momento certo. Tem a ver com época conveniente para que aconteça alguma coisa. É uma palavra que é muito usada na Bíblia, no Novo Testamento, para referir mesmo um tempo específico. E não tem a ver com uma hora ou com a hora do relógio. Não tem a ver com a contagem linear do tempo. Tem a ver com, se nós pudéssemos também catalogar de alguma maneira, com uma estação, com um tempo propício para algo acontecer. Ok? E é nesse conceito de tempo que eu gostava que nós refletíssemos. Então, um texto bíblico que expressa muito bem o significado do kairos está em Efésios 5, 15, 16. E nele, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando à igreja em Éfeso dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui a palavra tempo é a palavra precisamente kairos. E o sentido do versículo é que não desperdicemos uma oportunidade, que não desperdicemos ou deixemos passar o momento certo ou um momento oportuno para agir de uma determinada maneira. Não é? É aqui que o apóstolo Paulo está a falar, é disto que ele está a falar. Não deixem passar o tempo oportuno para fazer algo concreto, não é? Temos que pensar em como gastar o nosso tempo. Daniel também fez essa diferença. Se nós abrimos em Daniel 2:21 diz: Deus muda as épocas e as estações. E aqui também vai usar duas palavras que têm a ver precisamente com o kairos e com o cronos. Ele destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Daniel está a dizer que se eu quero conhecer, que se eu procuro conhecer, que se eu desejo discernir, que Deus me vai dar o entendimento e o conhecimento. Glória a Deus. Amém?
Não é algo que Deus tenha numa caixinha que não partilha a ninguém. Não. Se eu quero, Deus me vai dar esse entendimento. E nesta manhã, que juntos possamos despertar para ter sede desse entendimento. Entendem, irmãos? Vamos lá à frente, então. Então, Daniel fala isto. E sabem que Daniel é uma pessoa tremenda, é uma das minhas personagens favoritas da Bíblia. Daniel soube reconhecer o tempo de restauração. Daniel 9:1, ele diz que ele entendeu pelos livros que tinha concluído um tempo e tinha a começar outro. Ou seja, através da leitura da palavra, da Bíblia que ele tinha naquele tempo, ele percebeu que um tempo estava a terminar e estava a começar outro. Coisa curiosa, não é? Parece algo muito parecido com o que estamos a viver agora, um tempo diferente. Parecia que algo estava a mudar. Ele percebeu por quê? Através da leitura da palavra. E nós aqui encontramos uma chave tremenda para nós sabermos discernir o tempo em que estamos a viver agora. E o que vem aí? Através da palavra. E diz que, com base nisso, ele começou a fazer uma oração tremenda. Que se os irmãos têm a oportunidade de ler esta semana, por favor, vejam e leiam. É uma oração tremenda que começa no capítulo 3 e versículo 19. Sabem que ele começou a ter uma oração com base naquela palavra. Ele fez um balanço na sua mente. Ele percebeu, ele discerniu que ia vir uma mudança. E que ele ia fazer parte dessa mudança. E Deus trouxe revelação acerca dessa mudança. Não só naquele tempo, mas até num futuro escatológico que ainda nem sequer aconteceu. Portanto, vejam lá o conhecimento que Deus lhe deu. Nós, como filhos de Deus, Deus não quer que nós vivamos alienados do seu propósito e ignorantes sobre os seus tempos na nossa vida, sobre os seus tempos neste mundo, sobre os seus tempos na igreja. São 3 fatores diferentes que eu gostava de vos levar a meditar. Jesus fez essa diferença. E sabem quando fez essa diferença? Sabem, nós vemos isto em Atos 1:6. Nós vemos os discípulos muito preocupados. Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não vos compete saber os tempos. Oh, Ana, então estás a ser contraditória, como é que é? Então Jesus diz, não vos compete saber os tempos. E tu dizes que nós temos que discernir os tempos. O que os apóstolos, os discípulos estavam a procurar nessa hora era um tempo que não era o presente. Era algo que não era para aquele tempo. Jesus teve a necessidade, aliás, não é Jesus, eles tinham a necessidade que Jesus os reconduzisse ao tempo presente. Aquilo que era o tempo real de Deus para eles. E nesse momento, sim, Deus iria restaurar o seu reinado, o reinado físico, isso vai acontecer. Mas Jesus estava mais preocupado nessa hora com restaurar o reinado espiritual. Era tempo disso. Era tempo disso. E ele precisou dizer aos discípulos, vocês estão a preocupar com uma coisa que não tem que se preocupar. Isso está nas mãos de Deus. Preocupem-se com o que eu quero de vocês agora. E às vezes, irmãos, nós nos deixamos distrair com coisas para o futuro, até com o passado, vejam lá. Mas não vivemos o presente. Houve alguém que disse, esteja presente no seu presente. Viva o presente. Viva o tempo de Deus para ti agora. Aquilo que Deus tem para ti. Não interessa o que ficou para trás. E interessa sim o que vai no futuro, mas esse futuro também está nas mãos de Deus. Descansa. Interessa-te pelo presente. Interessa-te por aquilo que Jesus tem para ti agora. Essa resposta de Jesus também vai revelar que todo o tempo, em qualquer que seja o seu aspecto, pertence a Deus. E está sob o controle de Deus. Amém? Agora, Jesus disse, mas, não te preocupes com isso, agora preocupa-te com isto, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo venha sobre vós. Esse é o vosso objetivo agora, lhe estavam a dizer os discípulos. Esperem, porque vocês me vão ser testemunhas. É tempo de ser testemunhas agora. Não é tempo de pensar em que lado se vai sentar da cadeira no reino. É tempo de pensar em ser testemunhas para ser restaurado o reino de Deus.
Jesus teve de reconduzir o pensamento deles para a oportunidade daquele momento. Nós precisamos que Deus nos fale do seu tempo para as nossas vidas. Amém? Deus quer falar-nos do seu tempo nas nossas vidas. E nós precisamos de ouvir. Nós precisamos de procurar. Qual é o tempo de Deus? O que é que Deus quer fazer? O que é que Deus quer que eu faça neste tempo, neste kairos de Deus? E sabem que quando eu pensava nisto, veio até a minha memória um texto que se encontra em 1 de Crônicas 12, 32. Eu pedia que vocês abrissem. 1 de Crônicas 12, 32. Nós estamos a viver aqui o tempo em que Saul já tinha terminado o seu tempo de reinado e iria começar um tempo novo, em que Davi seria colocado no trono. E quando foi necessário, digamos assim, colocar a Davi no trono, houve uma série de pessoas que se juntaram para fazer esse trabalho. E no meio dessas pessoas aparecem os filhos da tribo de Isacar. E a Bíblia dá um destaque especial a 200 deles. Vamos ver por quê? 1 de Crônicas diz, 12:32, dos filhos de Isacar, destros, há versões que dizem conhecedores, na ciência dos tempos, ou para discernir os tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Nós encontramos tanta riqueza só neste versículo. Isacar foi o 9º filho de Jacó, o 5º de ele com Leia. E os seus filhos, os seus descendentes, eles eram pessoas que discerniam os tempos, que conheciam os tempos, que sabiam o que haviam de fazer em cada tempo. Reparem que eles já, na altura de Juízes, se juntaram a Débora e a Baraque para ajudar contra Cícera. Não foi agora só que aparecem com esse conhecimento dos tempos, com saber o que fazer, mas já com Débora e Baraque, eles se levantaram como pessoas que estavam preparadas para discernir esse tempo. Podes encontrar isso em Juízes 5:15, mas não abras, não é preciso. Agora, o trecho que nós estamos a ver era no tempo em que Davi foi proclamado como rei sobre Israel em Hebrom. E era o tempo de reconhecer uma nova liderança sobre Israel, que viesse da parte e direção de Deus. E também do cumprimento de parte de uma promessa. Era um tempo diferente. Era um tempo de mudança. Era um tempo em que haveria câmbios nas suas vidas. Na vida de uma nação inteira. Reparem, estamos a falar do rei, não é? Um câmbio tremendo. Então vamos examinar 3 características desses filhos de Isacar rapidamente. Nós temos, conhecedores da época, ou que discerniam os tempos, como queiram chamar. E aqui a palavra usada, quando traduzida ao grego, é também kairos. Dentre os seus irmãos, 200 se destacavam por discernir os tempos e também saber o que fazer. Se repararem, o resto dos guerreiros que se juntaram, porque vocês vão ver no capítulo 12, os valentes de Davi, aquele exército que se foi juntando a Davi durante bastantes anos. Agora vemos uma descrição de todos os que se juntaram. Vocês com calma, com certeza podem ver em casa. E vão ver o potencial que cada um destes grupos trazia. E normalmente traziam potencial bélico, ok? Armas, capacidade de luta, potencial. Eles tinham potencial. Mas o que vai ser realçado em relação à tribo de Isacar é saber discernir o tempo e como fazer. De que servem armas ou potencial sem o discernimento do tempo para usar essas armas e o como fazer? De nada. Isacar veio trazer, os filhos de Isacar veio trazer, é agora o tempo e vamos fazer desta maneira.
Que gente tremenda, não é? Se fosse dessa época, eu gostava também de estar naquele grupinho, não é? Eu sei o que fazer. Que bom, fantástico. Então, o resto dos guerreiros vieram, trouxeram armas potencial para executar. Mas nenhum dos outros são mencionados como estrategas. Reparem, há algumas versões que vocês podem encontrar que falam de estratégia, não é? Eles não traziam a estratégia. Ok, tenho aqui a espada. Vamos lá. O que fazemos? Issacar chegava e dizia, vamos fazer assim, 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 e agora? Não é? O tempo. Então, eles sabiam o tempo em que estavam a viver, e não tinha a ver só com dias de calendário, não era porque eles tinham um calendário e os outros não tinham. Não tinha a ver com esse tempo, mas sabiam que o seu mundo estava a viver uma mudança e sabiam o que estava a acontecer. Eles discerniram que era chegado o tempo em que haveria uma mudança de liderança e sabiam que quem assumiria o trono de Israel, quem era a pessoa correta, a pessoa escolhida por Deus. Não era um qualquer. Eles discerniram quem era a pessoa escolhida por Deus. De igual maneira, nós, filhos de Deus, irmãos, filhos da luz, devemos saber o que está acontecendo na sociedade hoje, a fim de estabelecer um melhor plano de ação da igreja. Os irmãos percebem? Nós devemos perceber os tempos que estamos a viver. Tempos de mudança. Não podemos viver dentro das 4 paredes das nossas casas de oração e esperar que tudo passe. Vou ficar aqui? Vai tudo passar? Não vai. E enquanto passa, estou aqui. Não. O conhecimento de factos, de tendências, necessidades atuais nos ajuda a entender e a perceber os pensamentos e as atitudes das pessoas. E mais facilmente nós conseguimos chegar a elas. Esse conhecimento, o discernimento dos tempos, podem gerar decisões sábias a favor da igreja e de como devemos apresentar a mensagem de Deus ao mundo. Pode haver uma mudança na nossa maneira de apresentar a mensagem. A mensagem é a mesma, irmãos. A grande comissão não mudou. Há um provérbio que diz, como é que é? Os tempos mudam, mudam-se as vontades. Uma coisa assim, não é? Existe isso. Mas no nosso caso, o tempo muda, a sua vontade permanece. Entendem? A comissão é a mesma. O conteúdo da comissão é a mesma. O tempo muda, mas a sua vontade permanece. Há tempos ouvi algo de alguém que dizia, nós estamos a ser recomissionados. A comissão é a mesma, mas nós estamos a ser recomissionados de uma maneira diferente. A maneira, às vezes, de transmitir a mensagem, ou a maneira de nós impactarmos a sociedade, a maneira de nós discipularmos, pode ser diferente. E nós temos que estar abertos para discernir esse tempo. Amém, irmãos? Como igreja, nós devemos estar unidos neste tempo. E não abandonar os nossos alvos, santificação e testemunho do Evangelho de quem salva é Cristo Jesus. E que a esperança está em Cristo Jesus. Isso não muda, ok? Agora, nós precisamos de perceber o tempo que estamos a viver para chegar melhor e sermos mais eficazes como igreja. Nós estamos a viver dias de corrupção moral, de libertinagem, de violência, irmãos. Nós estamos a viver dias de violência como nunca. Isso estava profetizado. Violência, imoralidade e feitiçaria proliferariam nos últimos tempos. E nós vemos isto. Desintegração da família. Dias em que as leis dos homens contrariam de frente as leis de Deus. Então, eles discerniam os tempos. Ponto número 2. Eles sabiam o que fazer exatamente. Não só sabiam que era tempo de que acontecesse algo, mas também sabiam como fazer acontecer. O que devemos fazer agora como igreja? Como indivíduos, como famílias, como colegas de trabalho, de estudo, como amigos, como parte do corpo de Cristo mundial, porque nós não podemos pensar só aqui. Mundial, nós pertencemos a um corpo de Cristo. Mundial. Nós somos a expressão da Igreja Universal aqui, e neste local e neste tempo, não é? Paulo escreveu aos Tessalonicenses e diz, caros irmãos, 1 Tessalonicenses 5:1, em relação aos tempos e épocas, e fala das duas palavrinhas, o Cronos e o Kairos, não é necessário que eu vos escreva. E a continuação ele vai lembrar quais são as coisas que deviam fazer.
Meus irmãos, vocês não vivem na escuridão da noite, de modo que aquele dia vos apanhe de surpresa como um ladrão. Pois todos pertencem à luz e ao dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. E aqui o apóstolo Paulo está a falar da vinda de Cristo, ok? Dos últimos tempos. Por isso mesmo, não andemos a dormir como os outros, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Tanto os que dormem como os que se entregam à embriaguez é de noite que costumam fazer. Mas nós, que pertencemos ao dia, vivamos com sobriedade, protegidos pelo escudo de fé e do amor e pelo capacete da esperança da salvação. O 10 diz, Ele morreu por nós para vivermos sempre em união com Ele. Quer que estejamos vivos ou mortos quando Ele vier. Por isso, animem-se e ajudem-se uns aos outros como têm feito até aqui. Outra recomendação que nós encontramos em Efésios 2:20, pelo apóstolo Paulo, nos diz que nós devemos nos afirmar na fé, mais e mais no ensino da palavra. Lembra-se de Daniel? Ele compreendeu os tempos, por quê? Por causa da palavra. É tempo de nos aprofundarmos mais e mais no conhecimento da palavra. Vocês se lembram de Esdras também, numa época de restauração do templo, uma restauração espiritual do povo no exílio? Esdras diz, tragam o livro, tragam o livro. E todos começaram a ler as escrituras e diz que o povo chorava quando confrontado com a escritura, e a escritura mostrava o estado deles. Irmãos, eu não sei vocês, mas uma das coisas que tem acontecido durante este tempo de confinamento para a minha vida pessoal tem sido o confronto com as escrituras. Tem sido o confronto com as escrituras. A escritura me diz, nos diz como é que nós estamos e como Deus quer que nós estejamos. Ensino sério, sem manipulação, sem adulteração, sem contaminação. Tempo de investir na procura da vontade de Deus nas nossas vidas em cada área específica. Terceiro ponto, os filhos de Isaac exerciam uma posição de liderança e de orientação. Se vocês vão ver, todos os seus irmãos obedeciam às suas ordens. Mas não era algo imposto. Eles não chegaram a dizer, agora toda a gente vai me obedecer. Não. Era porque o conhecimento que eles tinham, o discernimento que eles tinham, a maneira em como fazer as coisas, fazia com que eles reconhecessem a autoridade neles. E viam todos como juntos trabalhando, não é? Para o mesmo propósito. E nesse caso, o objetivo comum era levantar a Davi como rei. O nosso objetivo como igreja, irmãos, aqui em Portugal e em todo o mundo, é levantar a Cristo como Senhor e Salvador. Levantar a Cristo como Senhor e Salvador continua a ser. Não é esconder-nos num cantinho e esperar que passe. É continuar a proclamar a Jesus. No meio de tanta luta, no meio de tanta oposição. Estamos a viver tempos em que precisamos levar a outros, a liderar a outros, a conduzir a outros, a cumprir o propósito de Deus nas suas vidas, juntamente conosco. Anda muita gente desorientadas, órfãos de pais espirituais que os guiem, de pessoas que os orientem. E quando nós vamos ver a grande comissão, há um grande encargo ali com discipular. É tempo de discipular, é tempo de liderar espiritualmente a tua casa. É tempo de te levantares como alguém que tem alguma coisa para dizer. No teu trabalho, na tua família, na rua onde tu estiveres. É tempo disso. É tempo de, debaixo da orientação de Deus, levar esta geração, a nossa geração, a viver a fé em Cristo. Ensinando as pessoas a depender diretamente de Deus e não de nós, nem dos serviços de culto. Elas têm que depender de Deus. Não é porque aquela porta está aberta ou fechada que as pessoas deixam de se alimentar. É tempo de guiar a outros, aprender a fazer a comidinha deles, alimentarem-se, a ter o seu relacionamento com Deus único, pessoal, intransmissível. Não é? Precisamos fazer discípulos de Cristo e não crentes que assistem às nossas reuniões presenciais ou online. Discípulos. O crente está sempre na multidão. Ora para mim, toca-me, abraça-me, ama-me, diz-me, faz-me. O discípulo não. O discípulo recebe e também sabe como dar aos outros. Esquece-se dele
entrega as suas necessidades a Deus e vai ajudar outros. O discípulo multiplica-se, o crente não. Nós queremos ser discípulos. É tempo de nos discipular. É tempo de marcar os nossos filhos contando a nossa história e levá-los a ter histórias com Deus. Tirá-los do barco e fazê-los andar sobre as águas conosco. Mas para isso nós também temos que andar. É tempo de termos autoridade, credibilidade e testemunho. Issacar sabia o que Israel devia fazer e como nesse tempo em particular. E isso beneficiou toda a nação de Israel. Reparem, o que é que estamos a fazer nós agora a quem estamos a beneficiar com aquilo que estamos a ser e fazer? Só a nós. É tempo de impactar esta nação, irmãos. É tempo. Eu sozinha. Todos juntos podemos fazer isso. Eles souberam discernir a capacidade de olhar para uma situação, ponderar as consequências das escolhas e escolher certo. Que nós tenhamos esse discernimento, amém? Sabem, para terminar, eu quero lembrar a passagem de Salomão, muito conhecida, o homem mais sábio na terra, que afirmou que existia tempo oportuno para todas as coisas. E nós encontramos isso em Eclesiastes 3, 1, 8. E a palavra que usa com fartura, quando traduzida ao grego, é kairos. É mesmo. Há uma estação, há um momento oportuno para tudo. O problema é que às vezes nós não sabemos discernir esse tempo. E estamos teimosos a querer viver um tempo, permanecer num tempo, quando o Senhor nos diz, passa para outro tempo. Eu te quero no outro tempo. E enquanto estamos e permanecemos nesse tempo que estamos teimosos em permanecer, não estamos a viver e a usufruir do que Deus tem no próximo tempo. Então nós temos que ser sensíveis. Salomão disse, neste mundo tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo próprio. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Ok, irmã, eu já nasci. Esse tempo passou. Eu vou morrer um dia, mas esse tempo ainda não vai chegar. Mas mergulha mais um bocadinho. Quem sabe, se não é agora o kairos na tua vida, para que nasçam novos sonhos, novos projetos, novos propósitos, novos hábitos, para que nasçam. E sabem que para nascer, há dores. E às vezes, quando vai nascer algo, não é? A Solange aqui até fez não é? Como se estivesse na sala de partos. Há dores. Mas quando nasce, que alegria, não é? Quem sabe se também não estás num tempo em que é de morrer mesmo. Mas não de morrer fisicamente, que também há esse tempo. Se Jesus não vier antes, eu estou com o meu marido, eu quero ir com Jesus. Renunciar a coisas que não servem no propósito de Deus na tua vida. Matá-las. Ou a prazeres do mundo, coisas que te estão a ocupar, coisas que te estão a ti a te matar, não é? Espiritualmente. Diz a palavra que há tempo de plantar e tempo de arrancar. Porque não é tempo, se calhar, na tua vida de novas sementes, novas palavras, novas ações, novas atitudes. Ou então tempos de arrancar coisas que semeaste no passado. É tempo de tirar com palavras opostas ao que semeaste, com ações opostas àquilo que semeaste. Tempo de matar e tempo de curar. Oh, irmã, tempo de matar. Que é isso? Então, mas Deus diz, não matarás. Mas nós temos que matar os desejos da carne. Quem sabe se também não temos que matar um relacionamento que está a ser tóxico, que te está a tirar do propósito de Deus para a tua vida, do kairos de Deus para a tua vida. Também. Uma dependência, a idolatria, o espírito de crítica e murmuração no teu coração. Tempo de curar. Quem sabe se este tempo não é um tempo de curar o teu coração? Ou o coração do outro, com um pedido de perdão? Ou um relacionamento que está doente? Tempo de destruir. Quando me lembro de destruir, o que eu posso destruir? Muros de isolamento, não é? Pensamentos de incredulidade, com a confissão da palavra, desconfiança. Tempo de construir novos relacionamentos. Ou
continuar a construir os atuais, que se calhar os deixei. Tempo de chorar com os que choram. Tempo de chorar pelos nossos pecados. Ou pelos pecados dos outros. Tempo de rir. Tempo de estar de luto, tempo de dançar, tempo de atirar pedras, tempo de ajuntar, tempo de abraçar. Agora parece que não é tempo de abraçar. Tempo de se afastar. É verdade, às vezes pensamos que um abraço soluciona tudo. Não. Às vezes é tempo mesmo de te afastar e deixar Deus agir. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Odiar o que Deus odeia. Abominar o que Deus abomina. Tempo de guerra e tempo de paz. Tremendo, não é? Nós não podemos abordar tudo isto. Mas o principal foco de Salomão, e é isto que eu quero deixar com os irmãos, é que Deus tem um plano para todas as pessoas. E Ele estabeleceu ciclos para a tua vida, para a minha. E em cada um deles, também estabeleceu aquilo que nós devemos realizar. Mas nós podemos realizá-los ou não. Ainda que enfrentemos problemas que parecem contradizer os planos de Deus, estes não podem, não devem impedir de confiarmos nele e de ver essas situações como oportunidades para descobrirmos que sem ele não há uma solução permanente das coisas na nossa vida. Não há, irmãos. Cada tempo é necessário e o segredo está em descobri-lo, aceitar, perceber o tempo perfeito de Deus para todas as coisas. O perigo, qual é? Nós podemos correr este perigo, estamos a correr este perigo, é de ficarmos ressentidos com Deus pelos momentos mais difíceis, porque não os compreendemos. Mas não fiques ressentido com o Senhor. Entrega este tempo da tua vida ao Senhor e procura, na palavra, na oração, perceber qual é o kairos de Deus para a tua vida. O tempo que estás a viver agora dentro deste relógio mundial é só teu e de Deus. Dentro do kairos de Deus para o mundo, tu tens um kairos de Deus para a tua vida. Entendem o que quero dizer? Há algo que está a acontecer, que para mim é diferente, se calhar para ti. Como igreja é o mesmo, mas pessoalmente é algo que Deus faz em cada um. Em que kairos estás? Procura na palavra e na oração como tirar o máximo partido deste tempo na tua vida. E aceitar aquilo que tem vindo. Porque nada escapou ao controle de Deus. Os irmãos pensam, Deus sabia que o Covid iria chegar. Deus já nos viu na eternidade com as máscaras aqui sentados. Não foi surpresa para Ele. E Ele tem propósito para este tempo. Por isso vamos aproveitar o máximo. Mesmo as coisas que aparentemente sejam negativas.